Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja cobrindo a sua vida neste mês de setembro, mês em que a nossa igreja está se dedicando à leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, estudando o livro, meditando na palavra. Que privilégio! Eu quero hoje trazer de novo uma palavra no contexto do livro do profeta Malaquias, mas hoje no capítulo 3. Versículo de número 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Interessante que a Bíblia, quando fala dessa questão que eu acabei de ler, ela não está dizendo acerca da diferença entre Deus e qualquer outro ser que se nomeie Deus. Ela está falando da diferença entre aquele que serve ou não serve ao verdadeiro Deus. Por quê? Porque só existe um verdadeiro Deus. E a palavra está dizendo que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que submetem à vontade de Deus, fala cada um com o seu companheiro. Transmite esta voz de temor, de obediência, de submissão, de sujeição. E eu quero perguntar a você, nas suas conversas com companheiros, com pessoas que afinam com você, o assunto se relaciona a Deus e as coisas de Deus? Ou os assuntos são pandemia, futebol, televisão, crise política, crise financeira, crise profissional? Qual é o assunto nosso? A palavra está dizendo que aqueles que temem o Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. O Senhor presta atenção. Você sabia que o Senhor presta atenção? Você sabia que a palavra diz que toda palavra ociosa que sair da nossa boca sem propósito, que vai divagando, que não vai construir, que não vai elaborar coisas boas? Você sabe que a Bíblia diz que Deus vai trazer tudo isso ao juízo? E a palavra está dizendo que o Senhor atenta e ouve. Olha só, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito. Nós não precisamos pedir ao Senhor para se lembrar das coisas que dizemos ou das coisas que lhe rogamos. Por quê? Porque há um memorial diante de Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, chega à máxima de dizer acerca dessa matéria, que as nossas orações sobem diante de Deus como incenso e estão guardadas em salvas de ouro diante do seu trono. Por quê? Porque o Senhor nunca se esquece do que falamos com Ele. Uma pessoa pode orar ao Senhor e pode dizer a Deus o que pensa naquele momento, as suas necessidades que aguçam o seu apetite, e depois esquecer daquilo, como uma pessoa que contempla no espelho o seu rosto, e a Bíblia fala sobre isso, e vai-se e já se esqueceu de como era. Só que Deus não. A palavra diz que todas as coisas são contabilizadas, contadas diante de Deus. É por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E a palavra então diz que, por haver esse memorial e como resultado desse memorial, a Bíblia diz que o Senhor declara: serão para mim particular tesouro. Você já teve um tesouro? Você tem um tesouro? Você tem alguma coisa na sua vida que você considera valiosa? Nós entendemos o que na sua vida é um tesouro pelo apreço, pela estima, pela forma como nós valoramos aquilo, pela forma como nós tratamos aquilo, pela forma como nós conservamos aquilo. Isso denota, determina o que para nós é tesouro e o que não é.
E a palavra está dizendo que Deus diz que nós seremos para Ele particular tesouro quando, temendo a Ele, estarmos servindo a Ele, celebrando o seu nome e contando das maravilhas dele, cada um ao seu companheiro. E o texto então diz que o Senhor declara que esse tipo de pessoa que age dessa maneira, o que determina é a atitude. Serão para mim particular tesouro. Um tesouro particular é algo que você não compartilha, que você não empresta, porque é um particular tesouro. Na verdade, o particular tesouro é fruto do seu cuidado, como já disse, da sua estima. Agora pense, o próprio Deus, com este cuidado, com essa estima a respeito da sua vida, bom ou não? Ótimo, sensacional, extraordinário. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Ter o meu coração voltado para Deus. Você precisa arrumar esse aspecto da sua vida, determinar isso. E a palavra diz que o Senhor diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, entre o que serve e o que não serve vai determinar a atitude de cada um. Entre o justo e o ímpio, igualmente vai determinar a atitude de cada um para qualificar a pessoa. Mas o que a palavra está dizendo é que o que vai nos qualificar é a forma como Deus está agindo na nossa vida. Deus nos tendo como seu particular tesouro. Isso faz a diferença. Num mundo em que as pessoas dizem fulano faz a diferença, ciclano faz a diferença. Sabe quem faz a diferença? Deus. Deus faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E ter Deus é o elemento mais importante para qualquer diferença. Então, quem faz diferença não sou eu para Deus. Quem faz diferença é Deus para mim, é Deus para você. O que vai fazer diferença na sua vida é Deus agindo na sua vida, operando seus prodígios e maravilhas na sua vida. Isso sim vai fazer a diferença. Não vai fazer especificamente a diferença o que ciclano, fulano, uma multidão pensa de mim, porque pensa hoje de uma forma, amanhã de outra maneira. Mas os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos que produzem resultados, são pensamentos que determinam qualificação à nossa vida. Se você quiser estar debaixo dessa estima de Deus, abra teu coração, não só para entregar-se a Ele e reconhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor, mas para amá-lo e servi-lo e seguir na sua presença e lhe cultuar, e lhe honrar, e magnificar o seu nome, e obedecer e submeter-se à palavra dele. Então Ele virá a sua vida, virá a nossa vida, e Deus na nossa vida faz toda a diferença. Se Deus na nossa vida faz toda a diferença, e não o dinheiro que nós temos no bolso ou deixamos de ter, ou o volume de cabelo que temos ou não temos mais ou deixamos de ter, se isso fosse cabal para fazer a diferença, nos ocuparíamos nisso. Mas o que a Bíblia está dizendo, que o que faz toda a diferença na nossa vida e o que faz pessoas verem a diferença em nossa vida é o agir de Deus. Que o agir de Deus esteja presente, operando, ministrando o prodígio que é inerente à sua pessoa, que acompanha a presença dele, que esteja tocando aí a sua vida. Em Cristo Jesus, seja abençoado. Amém e graças a Deus. Um grande abraço.